Então, bora lá. O artigo 50 trata dos meios de recuperação. O que são os meios de recuperação? Quando um empresário está em uma situação de dificuldade, quando o empresário impede a recuperação e está em um momento de crise, é isso que eu ia falar. Quando um empresário está em um momento de crise, tá? Ele vai precisar tomar medidas para poder sair da crise, para poder se recuperar. A ação de recuperação ele não é essas medidas. A ação de recuperação ele é um processo pelo qual o devedor vai convencer os credores de que ele tem essa condição de se recuperar. Então, o processo de recuperação não é a medida pela qual ele vai se recuperar. No processo de recuperação, ele vai ter que ele vai ter que abordar quais as medidas que ele vai tomar para se recuperar, tá? E aí, essas medidas estão no artigo 50. Mas o artigo 50, aqui 50 da Lei 11.101, ele não é taxativo. O próprio caput do 50 fala isso. O caput do artigo 50, ele vai falar que constituem meios de recuperação, tá? Judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros. Então, o que é que o legislador fez com o artigo 50? O legislador quis dar ideias para o empresário, ele quis dar, assim, talvez se você fizer isso, isso, isso ou isso, você consiga se recuperar, tá? Não é taxativo, por quê? Porque o devedor, o empresário, não é obrigado a aceitar nenhum, fazer esses meios, ele pode fazer outros meios. Por isso diz, dentre outros, observado a legislação pertinente a cada caso, e observado a cada caso. O empresário é quem sabe qual é a situação de dívida, o empresário é quem sabe qual é a situação em que ele efetivamente se encontra, quais são as dívidas dele, como ele consegue se reorganizar. Então, o empresário é que vai aceitar esses meios ou não, ou vai adotar outros meios. O que o legislador faz aqui é apenas dar, digamos assim, ideias para o empresário de coisas que ele pode adotar e que coisas que talvez o devedor aceite, coisas que talvez medidas que sejam pertinentes para a sua recuperação, tá? E aí, logo no inciso 1, vem talvez o mais clássico de todas as medidas que podem ser tomadas, que é a renegociação direta do crédito, a concessão de prazos, condições especiais para pagamento das obrigações vencidas e vincendas, ou seja, eu vou renegociar as obrigações, eu vou reanalisar as obrigações, rever juros, rever multa, rever prazo, rever pagamento, rever forma de pagamento, tá? Então, a medida mais clássica, porque a primeira coisa que todo mundo pensa quando está devendo é: se os juros fossem menores, se os juros fossem diferentes, se eu tivesse mais prazo, se a parcela fosse menor. Então, esse inciso 1 aí do artigo 50 é justamente essas medidas que podem ser tomadas aí dentro dessa ideia de revisão dos contratos, não só os contratos vencidos, mas também os contratos vincendos, tá? Ok? O inciso 2 vai falar da cisão, incorporação, fusão, transformação. São as operações societárias, ou seja, é uma reorganização da sociedade. A sociedade pode se reorganizar, se fundindo com outra, se dividindo, sendo incorporada ou incorporando, transformando. Eu sou uma SA, eu posso me transformar para uma limitada. Eu sou uma limitada, eu vou me transformar para uma SA para buscar outros mercados, para me reorganizar societariamente. Então, você pode tomar várias medidas. O sócio vai sair, então aqui a gente vai se transformar numa
sociedade limitada unipessoal, ou eu sou empresário individual, eu vou buscar mais sócio, então eu vou me transformar em uma sociedade limitada. Eu posso tomar essas medidas de reorganização. São reorganizações internas. Normalmente elas ocorrem quando o negócio não vai muito bem e precisa de uma mudança, um upgrade, precisa de uma mudança de ritmo, uma mudança de estrutura, tá? Pode também permitir a constituição de subsidiária integral, lembrando que para subsidiária integral só pode criar subsidiária integral SA nacional, tá? Então, essa medida só é permitida para sociedades anônimas nacionais que estejam passando por dificuldade. Cessão de cotas ou ações, então pode vender cotas, ações, pode criar novas cotas, pode criar novas ações, obviamente respeitando os direitos dos sócios que já existem, dos sócios que já são sócios nos termos da legislação vigente. Por quê? Porque se for uma sociedade limitada, se eu vou ceder cota, eu vou seguir as regras do Código Civil. Se eu vou ceder ações, eu tenho que seguir as regras da 6.404, que é a lei de societária, tá? De sociedade anônima. O inciso terceiro fala de alteração do controle social e ele vai ser dividido junto com o inciso 4, tá? Que fala de substituição total ou parcial de administradores do devedor. Então, quando eu pego 3 e 4 e falo de controle societário e que eu falo de administradores da sociedade, tá? Eu tenho no caso de que o problema está centrado na administração, em que o problema ele tem um foco voltado para a administração. Então, eu identifico um problema e o problema está identificado na administração. Então, eu troco a administração, troco o controle, troco quem dirige a sociedade e aí dou um novo a cara para a sociedade, dou uma nova roupa, uma nova visão para a sociedade, tá? Então, bora lá. O inciso 5. Concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e poder de veto em relação a matérias que o plano especificar. Neste caso do inciso 5, eu dou o direito aos credores de eleger um administrador que vá tomar atitudes no intuito de efetivamente pagar, de cumprir os contratos, de só erguer a sociedade, tá? Também aqui no inciso 5 é uma derivação do inciso 3 e 4, porque também reconhece que eu tenho o meu problema de crise, a crise gerada na sociedade, ela está ali em virtude de um problema de gestão, a sociedade está sendo mal gerida, e sempre que a sociedade está sendo mal gerida, que é o reconhecimento da má gestão, eu troco os gestores, coloco novos gestores que vão fazer o AMP na sociedade, tá? Eu posso aumentar o capital da sociedade, e aí a ideia do aumento do capital da sociedade está relacionada com a ideia de inserir dinheiro, depois eu vou lembrar o nome da palavra direito, inserir mais dinheiro na sociedade, tá? Então, eu coloco mais dinheiro na sociedade, dinheiro esse que vai ser usado para o desenvolvimento da atividade. Não é correto, e aí quando eu trabalho com sociedades em recuperação e buscam aumentar o capital, trazer novos sócios, eu sempre recomendo que não use esse dinheiro para pagar as dívidas direto, porque aí seria como se eu estivesse fazendo um empréstimo, tá? E sócio, o dinheiro do capital social não é para servir como um empréstimo, eu pego esse dinheiro e pago as dívidas. Mas sim, esse dinheiro deve ser usado para o fomento da atividade. Trocar um maquinário por um maquinário mais novo, com menor consumo de energia, que produza mais rápido, que exija menos manutenção. Eu vou automatizar a linha de produção, então hoje eu tenho uma linha de produção que funciona, infelizmente, funciona com 200 pessoas trabalhando, mas eu tenho uma máquina que substitui
198 pessoas, eu só preciso de 2 pessoas para dar manutenção na máquina. A gente automatiza a linha de produção, então eu aumento o capital para fomentar a própria atividade. Não se deve aumentar o capital, pegar esse dinheiro dos sócios que estão entrando para fazer pagamento direto de dívida, mas sim para fomentar a atividade, fazer a atividade crescer, a atividade voltar a ser lucrativa, que com foco nos lucros que a atividade der, a partir desse fomento, é que eu vou pagar as dívidas, tá? Ok? Por quê? Porque aí eu fomentei a atividade, eu tenho dinheiro para não só pagar essas dívidas, mas outras dívidas que virão. O inciso 7, ele fala de trespasse, tá? Lembrando que o trespasse é a alienação do estabelecimento comercial, aquele que envolve bens materiais, bens imateriais, aviamento, ponto e clientela, ou seja, é a chamada venda de porteira fechada. É quando você vende tudo, com tudo que tem dentro, inclusive contratos, funcionários, tudo, tá? Você também pode fazer o arrendamento mercantil. E aqui não é igual, mas é como se, a grosso modo, é como se fosse uma locação da atividade comercial. Tanto no trespasse mais definitivo, no arrendamento, eles são indicados para situações onde o empresário ele tem um tamanho que ele não consegue mais se manter, um tamanho onde ele não consegue mais supervisionar a atividade, ele não está conseguindo manter o controle da atividade como um todo, tá? Então, como ele não está conseguindo manter um controle da atividade como um todo, recomenda-se que ele ou venda, no caso do trespasse, ou alugue, ceda para que alguém possa, através de um arrendamento, ter o lucro e te pagar uma remuneração periódica no caso do arrendamento, tá? Também posso fazer uma sociedade constituída pelos empregados e mais abaixo a gente pode ver, também vai ter uma sociedade constituída pelos credores em gerais, para que esses empregados e os credores eles possam auferir, se pagar através do lucro. Então, os empregados e os credores, no caso de uma sociedade formada por eles, eles vão fazer a gestão da atividade, eles vão ter o lucro e eles, através do lucro, da arrecadação do lucro, eles vão pagar as dívidas deles próprios, ok? Também a possibilidade de redução salarial, tá? Compensação de honorários, redução de jornada, desde que, obviamente, através de acordo ou convenção coletiva, tá? Importante aqui a participação do sindicato, até para a questão da redução salarial. E aí vocês me perguntam, professora, por que alguém reduziria o salário? Porque alguém reduziria a jornada, porque alguém faria compensação de horários, porque é melhor manter o emprego, tá? Ainda que temporariamente você ganhe um pouco menos, ainda que temporariamente você tenha uma redução de jornada e, obviamente, consequentemente, você tenha a redução do emprego, a redução do salário, mas a manutenção do emprego, fim, do que eu encerrar a atividade, colocar todo mundo para fora, todo mundo demitido, todo mundo talvez receba receba o FGTS, sim, se tiver tudo em dia, receba o INSS, vai receber, tá? Por 6 meses e depois, se conseguir outro emprego, bem, se não, vão ficar aí somando uma massa de desempregado, ainda mais no período em que nós estamos de crise pós-pandemia, tá? Também há a possibilidade de dação de pagamento. A dação em pagamento é quando eu dou um outro bem diverso em pagamento àquela obrigação. Alguém quer falar? Perdão, prof, é meu fone que desabilitou aqui. Me perdoe se eu atrapalhei.
Não, pô, se quiser falar, porque às vezes vocês falam assim, aí o fone da Tilt eu não consegue ligar, eu fico esperando só para ver se vocês querem falar mesmo. Mas se não, não. Então tá. A dação em pagamento. Beber água. A dação em pagamento é quando você dá ou faz o pagamento de uma forma diversa. Então, eu tinha que pagar em dinheiro. Ah, mas eu estou com um maquinário aqui que talvez seja interessante para um credor. Então, eu posso oferecer o maquinário para o credor que o credor aceite, tá? Ou a novação. A novação de dívida do passivo. É, a novação ela é um novo contrato, tá? A novação ela vai ocorrer quando eu vou ter um novo contrato. Então, eu tinha um contrato e agora eu vou ter um novo contrato. Eu negociei esse contrato, não vale mais o contrato antigo, vale o contrato novo. Numa recuperação, aprovado o plano, consequentemente vai ter inovação, tá? Porque algumas medidas vão ser tomadas. Provavelmente é difícil, mas eu nunca vi uma recuperação em que eu não tenha renegociado dívida. Eu nunca vi uma recuperação em que as partes não tenham discutido e revisto planos, revisto algum pouco de juros, revisto prazo, revisto algumas questões relativas à multa. Então, toda essa renegociação que teve lá no inciso, que foi previsto lá no inciso primeiro, e que é muito comum nas recuperações judiciais, tá? Quando aprovado o plano, obviamente eu vou ter uma nova ação. Eu vou esquecer a dívida antiga e vou cobrar a dívida nova, tá? Com constituição ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro, ou seja, eu posso ter um fiador, posso ter uma garantia real, posso dar um bem em garantia, posso ter vários tipos de renegociação. O inciso 10 fala de constituição de sociedade de credores. E aí, da mesma forma que a sociedade de empregados, que eu falei lá em cima, a sociedade de credores, elas também podem ser formadas para arrendar, para exercer a atividade empresarial do empresário em dificuldade, até que a dívida toda seja quitada. A dívida quitada, então, se desfaz-se a sociedade, tá? É uma sociedade temporária, se desfaz-se a sociedade e a atividade volta ao empresário de origens, caso ele queira, caso ele não queira encerrar a atividade, aí ele decide depois. Mas até o pagamento, a quitação de todas as dívidas, os empregados, no caso da sociedade de empregados, os credores, no caso da sociedade de credores, eles vão tocar atividades e o lucro que for oferido será revertido para o pagamento do débito, tá? A venda parcial de bens, aqui não é de unidade autônoma, tá? Porque no caso da unidade autônoma seria aqui o trespasse. A venda parcial de bens é bens mesmo. Eu posso vender bens materiais, posso vender uma geladeira, posso vender um computador, posso vender um bem imóvel, posso vender um galpão, posso vender um imóvel, mas também posso vender os bens imateriais. Eu posso vender uma marca, eu posso vender um direito de autor, posso vender uma patente, posso vender determinados bens, e aí vem tudo que tem valor jurídico, tá? Tudo que eu posso oferir dinheiro e tem repercussão no mundo jurídico, na esfera jurídica, pode ser vendido, aí, obviamente, o dinheiro para reverter para o pagamento das dívidas, ok? O inciso 12 fala de equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido da recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos rurais, sem prejuízo do disposto na legislação específica,
A ideia de equalização aqui dos encargos seria uma ideia de buscar um equilíbrio no contrato, buscar uma redução dos encargos, dos juros, tá? Uma renegociação, uma reestruturação dos contratos, com atenção aos créditos rurais, porque os créditos rurais têm legislações específicas, eles são subsidiados na grande maioria das vezes, e por serem subsidiados, você tem que ficar atento ao que diz a legislação específica, tá? O usufruto da empresa também pode ser uma medida adotada, tá? Lembrando que o usufruto, eu cedo o meu bem para que alguém use e frua o bem, ou seja, então, normalmente o usufruto é feito para a sociedade de credores ou para a sociedade de empresários, mas também pode ser feito a terceiros, para que eles usem e fruem a empresa que é a atividade, e assim o dinheiro que for arrecadado seja revertido para o pagamento da dívida, tá? Aí vai depender muito do contrato, a forma do contrato. A administração compartilhada entre o devedor e os credores, então pode-se fazer uma administração entre credores e devedores, para que eu tenha, obviamente, um melhor resultado, para que o interesse de todos seja atingido, para que todos saiam vitoriosos, tá? Quando a gente fala que a gente todos vão sair vitoriosos num processo de recuperação, meu povo, vocês não podem deixar de lembrar que a recuperação, assim como a falência, o devedor está em crise, então o devedor não tem condição de pagar todos os seus débitos. Se ele tivesse condição de pagar todos os seus débitos, ele não estava nessa situação, nem de recuperação, nem de falência. Então, quando você se vê dentro de um processo de recuperação, dentro de um processo de falência, por mais difícil que seja, por mais difícil que você por mais difícil seja para você dizer para o cliente seu, tá? Por mais difícil que seja para você aceitar a situação, essa é a frase que eu estava buscando. Por mais difícil que seja para você aceitar a situação, mas o devedor está insolvente, ele não vai ter condição de pagar todas as suas dívidas, tá? Exatamente, olha. No fim, todo mundo perde, tá? Então, é melhor eu perder um pouco na recuperação do que eu perder um pouco, tudo na falência. Porque tem alguns créditos que nunca vão ser pagos na falência. Se isso daqui vir a falir, tem créditos que nunca vão ser pagos. Então, é melhor você abrir mão de um pouco de juros, é melhor abrir mão de um pouco de multa, receber o dinheiro num prazo um pouco maior que você não gostaria, mas ainda assim receber, do que ir para uma falência e você não receber nada. Já dizia o ditado, né? Mais vale um passarinho na mão do que dois voando. Então é melhor ter um pouco na mão do que nada nunca. Então, a administração compartilhada, ela permite que o interesse de todos seja abarcado, que todos tenham oportunidade de falar, que todos tenham oportunidade de buscar que pelo menos uma parte do crédito de todos seja paga e que a relação jurídica seja mantida, tá? A Ayla está dizendo aqui. Aí ela está dizendo aqui que fez estágio na área empresarial e é triste explicar isso para os credores trabalhistas. Infelizmente, eu concordo, Ayla, porque eu tenho um processo ainda numa recuperação, eu tenho um processo numa recuperação da Oi, eu tenho clientes na recuperação da PDG e tenho uma em Camaçari, uma empresa pequena de Camaçari que também pediu recuperação. E é difícil explicar, não só para os credores trabalhistas, mas para qualquer credor. Você não vai receber. O meu credor no processo da Oi, ele é um crédito quirografário e
E a última vez que eu vi, a previsão era de talvez ele recebesse em 20 anos. Ele falou, virou ele já é um senhor, já tem na beirada dos 60 anos, ele disse que vai morrer antes. Eu falei, mas infelizmente, se a Oi falisse, isso não, nem esses 20 anos para frente havia de previsão para receber. Eu sei que é triste, eu sei que é difícil, é um crédito que você já estava ali contando, que você vai, mas também que a recuperação da Oi é longa, tá? Porque a Oi estava devendo muita coisa para muita gente e tem muito pepino, muito político, é um ano e meio de muita politicagem. Mas é melhor ter uma expectativa de receber daqui a 20 anos do que nunca ter expectativa de receber nada nunca. Porque senão você vai ficar aí, vai falir, e os quirografários, esses não vão receber nunca mesmo. Porque numa falência, tá? A previsão de recebimento é até tributo. Você tem uma ordem, tá? Lá no 83, não é o assunto da aula de hoje, mas só para contextualizar, tem uma ordem no 83 que tem os créditos trabalhistas, tem primeiro os extraconcursais, aí tem os trabalhistas, aí tem a garantia de bem com garantia real, e aí vem os tributários. Paga-se até aí. Então, se você não é trabalhador, se você não é garantia real, você não é o fisco, desista que você não vai receber. Pelo menos uma recuperação como a recuperação da Oi, tenha por previsão de que talvez há 20 anos, quem sabe se ela melhorar, quem sabe se ela se recuperar, ela puxa esse plano para frente, que é a expectativa das pessoas, então com a Oi se desenvolvendo, que ela traga esse prazo mais para frente, que ela antecipe esses pagamentos, mas há uma previsão de recebimento, tá? A falência da Varig ainda não terminou de pagar os trabalhistas, tá? Ele está pagando trabalhistas, até onde eu soube, tá? Então tem toda essa questão de que você numa recuperação e numa falência, você já inicia o processo perdendo. Você começa perdendo, de qualquer forma você está perdendo, tá? Então o que você tenta fazer é minimizar as perdas. O inciso 14, 15, fala da emissão de valores mobiliários, debêntures, commercial paper, tá? E outros títulos, cédulas, letras, notas, aí para tentar arrecadar dinheiro para o fomento da atividade, tá? Como eu disse, essa emissão desses valores, assim como o aumento do capital, o ingresso de novos sócios, não deve ser para pagamento direto das dívidas, mas deve ser para o fomento da atividade. Agora, tem que ser uma sociedade com bom lastro, porque, por exemplo, uma debênture, ela tem prazo mínimo de 5 anos. Então, se a sociedade está passando por dificuldade, para eu aceitar comprar uma debênture de uma sociedade que está em recuperação, eu tenho que confiar que ela não vai falir. Por quê? Porque se ela falir, eu perco, tá? Você vai perder tudo, porque isso daqui não vai ser pago na recuperação, ok? Ou na recuperação, não vai ser pago na falência, desculpe. O inciso 16 fala da constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar em pagamento os débitos dos ativos, tá? Aqui, no caso, é uma sociedade formada por credores, tá? Porque eles vão adjudicar, ou seja, eles vão ter para si os bens do devedor em pagamento à dívida. Então, suponha que a Oi estivesse vendendo determinados bens, ninguém quis comprar, tá? Aí, os credores podem formar uma sociedade, dar um lance no leilão, obviamente, ou fazer uma proposta de aquisição desses bens em pagamento à dívida. E aí
depois eles dividem lá, ver o que é que eles fazem com a dívida. Então, eu posso constituir uma sociedade de propósito específico. Por que uma sociedade de propósito específico? Porque essa sociedade ela é constituída especificamente para fazer essa adjudicação, que é pegar, comprar, adquirir para si os bens em pagamento à dívida, tá? Então, ele não me deverá mais e me dará o bem em garantia, em pagamento, ok? A lei nova agora de dezembro de 2020, 14.112, trouxe algumas hipóteses, tá? São duas hipóteses aqui que ela trouxe, que é o inciso 17 e o inciso 18, acrescidos pela nova lei, que fala da conversão de dívida em capital social, ou seja, se eu trago o credor para ser sócio, tá? Então, o credor agora não vai ser mais credor, ele vai ser sócio, eu não estou devendo mais ele, e aí o dinheiro também não vai integralizar o capital, ele vai integralizar o capital com a dívida. Isso tanto é permitido no caso das sociedades limitadas, quanto das sociedades anônimas. A diferença nas limitadas, o credor vai entrar como sócio cotista, e nas anônimas ele vai entrar como sócio acionista, tá? O inciso 18 fala de venda integral da devedora, desde que as garantias aos credores não submetidas ou não aderentes à condição, no mínimo, equivalentes àquele que teriam na falência, hipótese em que será para todos os fins considerados unidade produtiva isolada, ou seja, eu vou vender toda a atividade, tá? É como se fosse um trespasse total, não é de pontos isolados, mas é um trespasse total da atividade. E o credor que não concordar com isso, tá? O credor que não se submeter, que não aderir à condição, tá? Ou seja, aquele que não concorda com essa venda, que não está de acordo, terá garantido, no mínimo, as mesmas condições que ele teria na falência. Ou seja, ele receberá, no mínimo, o mesmo que ele receberia numa eventual falência. Isso é um pouco para forçar que os credores aceitem essa venda. A ideia da venda, tá? Da venda integral é que aqui, ó, não o dinheiro da venda é que será usado para pagar os credores, tá? Não haverá subrogação. Terceiro, não haverá sucessão ou responsabilidade por dívida de qualquer natureza a terceiro credor, investidor ou novo administrador em decorrência, respectivamente, da mera conversão de dívida em aporte da nova devedora, tá? O parágrafo